professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. E aí galera, vamos corrigir a semana 2 do sétimo. Prestem atenção no professor, não é difícil, beleza? Represente com uma expressão algébrica. Número 1. Letra A, o dobro de um número. Ô professor, eu não sei quem é esse número. Ô galera, esse número, você escolhe uma letra. Eu vou escolher x, por exemplo. O dobro, né, multiplicar, então é 2 vezes x, que é igual a 2x. Por exemplo, aqui, ó, letra B. O triplo de um número. Escolhe uma letra, galera. Ah, eu vou escolher y, professor. Beleza. 3 vezes y, que é o triplo. 3y. Letra C, a metade de um número. Ah, professor, metade dividir. Eu vou escolher, por exemplo, aqui a letrinha T para o número. Beleza? Que eu não sei que número é esse. Então vai ser T sobre 2. Ou você coloca assim, T dividido por 2. Não tem importância. Ou na forma de fração, ou com sinal de divisão. A terça parte de um número. Terça parte, galera, é dividir por 3, beleza? Eu vou escolher aqui W, a letrinha. Nós teremos W dividido por 3. Ou W dividido por 3. Letra E. 3/5 de um número. Eu vou escolher aqui, galera, o número x, tá? 3/5, galera. Você não escreve assim? Esse dia aqui, galera, vira sempre multiplicação. De quem? De x. É isso aqui, galera. 3 sobre 5 vezes x. Ou, se vocês quiserem escrever assim, coloca sobre 1 aqui e façam. Multiplicação de frações. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 1 é 5. Ou assim, como o professor fez. Letra F, a diferença entre um número e sua terça parte, nessa ordem. Opa, esse número a gente não sabe, né, professor? Não. Então, eu vou chamar esse número aqui de x novamente. A diferença, pessoal, é continha de menos. Então, a gente coloca menos. Menos quem? A diferença entre um número. Opa, esse número é x. X menos. E sua terça parte. Ah, a terça parte de x é x dividido por 3. Está aqui. A diferença entre um número e sua terça parte. Letra G. A soma do dobro de um número com sua metade. Vamos lá, pessoal. Do jeito que a gente leu. Soma. Sinalzinho de mais. Coloquem aqui. Mais. Do dobro de um número. Vamos admitir esse número novamente sendo x? Então vai ser 2x, que é o dobro desse número. Que nem a gente fez aqui em cima. Com a sua metade. Eu vou somar o dobro com a sua metade, que é x sobre 2. Que é isso daqui, galera. A soma de 3 números consecutivos. Ô, galera, se você escolher x como sendo o primeiro número, o número consecutivo posteriormente a ele vai ser x mais 1. E depois o outro número consecutivo é x mais 2. Então, a gente vai somar esses 3 números consecutivos. O x eu somo com o x mais 1. E depois eu somo com quem? Com x mais 2. Ah, professor, eu queria saber quem que é x, galera. É álgebra, é incógnita, é variável. Esqueçam números. E aí, galera, prontos para calcularem o valor numérico de cada uma das expressões? Observe com o professor. Valor numérico não é difícil. Observe com o professor a letra A. Vocês vão pegar na letra A, eu tenho a expressão 3x mais 5. No lugar desse x aqui, galera, o exercício falou, troca o x, velho. Troca o x, por favor. Por quem? Por menos 6. Então, a gente vai fazer isso. É 3x, então é 3 vezes menos 6. E a gente soma com quanto? A gente soma com 5. Vamos lá. Multiplica ou soma primeiro? Ô, galera, multiplica. Primeiro você multiplica ou divide para depois somar ou subtrair. 3 vezes 6 é 18.
Como o 6 aqui não tem sinal, é positivo, mais vezes menos é menos. Repete aqui o mais 5. Menos 18 mais 5 partiu para o abraço. Você me deve R$18. Tem R$5 para me pagar. Me pagando, você continua me devendo R$13. Sinais diferentes, eu repito o sinal do maior módulo e faço o maior menos o menor. Esse é o resultado da letra A. Galera, depois de explicar a letra A para vocês, a letra B, C e D é a mesma coisa. Na letra B, por exemplo, observe na tela de vocês aí, eu tenho a expressão 2A mais 7B, para A menos 3 e B 1/7. Então, no lugar de A, eu coloquei menos 3, no lugar de B, eu coloquei 1/7. Que nem o professor fez aqui. Olha com o professor. 2 vezes 3 mais 7 vezes 1/7. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. 2 vezes 3 é 6, mais vezes menos é menos, beleza? Agora aqui, professor, aqui tem fração vezes esse número aqui. Coloca o 7 aqui sobre 1. Vocês podem fazer uma multiplicação de frações, ó. 7 vezes 1 é 7 e 1 vezes 7 é 7. Lembra, multiplicar a fração é muito mais fácil do que somar e subtrair. Multiplicar, você multiplica numerador com numerador e multiplica denominador com denominador. Agora a gente parte para o abraço. Professor, mas tem fração aqui. Galera, eu tenho uma soma e fração é divisão, pessoal. Fração aqui é divisão. Você pode dividir 7 dividido por 7. Eu dividi, ó. Deu 1, observe com o professor. Eu posso fazer isso, professor? Pode sim, pode sim. Menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Você me deve 6 e tem 1. Você me deve 5. A letra C é um pouco mais complicadinha, porque o A vale menos meio. Então, no lugar de A, eu coloquei menos 1 sobre 2. Aí ficou menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, elevado a 2, mais 3 vezes menos 1. O que o professor explicou para vocês? Primeiro, a gente resolve a potência, para depois multiplicar ou dividir, para depois somar ou subtrair. Esse é o passo a passo. Aí o professor pegou essa potência aqui e levou para o rascunho aqui, ó. Menos meio elevado a 2. Observa com o professor, o 2 é expoente de todo o parênteses. Mas, dentro do parênteses, a gente tem um Kinder Ovo, a gente tem uma surpresinha, a gente tem um menos meio. Por isso que fica o parênteses vezes o parênteses, que é menos meio vezes menos meio. Potência. Isso é potência, galera. Agora a gente resolve a multiplicação de frações. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Menos vezes menos é mais. Pega esse 1/4, traz para cá. Olha o que o professor colocou. Aqui, ó, mais 1/4. Aí o professor fez direto, né? Pegou aqui, colocou 3 sobre 1 e fez essa multiplicação de frações. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Mais vezes menos, nunca se esqueçam de multiplicar os sinais, é menos. Partiu para o abraço. Professor, mas tem que tirar mínimo múltiplo comum dessa soma de frações aí. Galera, não precisa. Olha a manha do professor. Quando a gente tem duas frações ou se somando ou, nesse caso, estão subtraindo, a gente faz esse passo a passo. Pega denominador com denominador. Multiplica eles. 4 vezes 2 deu 8. Fica onde no resultado? Igualdade, tracinho de fração, fica no denominador. Agora, o que vocês fazem depois disso? Multiplica em x assim, ó. 2 vezes 1. Tá vendo que 1 está do lado esquerdo? E é positivo? Então, mais 2, tá vendo? 4 vezes 3. O 3 aqui está do lado direito, tá vendo? Então, o 12, que é o resultado de 4 vezes 3, fica do lado direito. Aí, pensa o seguinte. Professor, mas o 3 é negativo. Então, põe aqui, ó, negativo por menos 12. É assim que a gente faz, galera. Agora, a gente parte para o abraço. Mais 2 menos 12 deu menos 10. Dividido por 8, né? Repete o denominador. Simplifica. 10 dividido por 2 é 5. 8 dividido por 2 é 4. Como essa fração aqui é negativa, aqui também é negativo.
E a letra D, pessoal, que é essa expressão aqui, a quadrado menos 2ab mais b quadrado para a é igual a menos 5 e para b é igual a 2, eu fiz aqui. Observe com o professor, no lugar de a eu coloquei menos 5 e no lugar de b eu coloquei 2. Assim, galera, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu resolvi potência. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que deu mais 25. Repeti o restante. Aí, na segunda linha aqui, onde eu passo o cursor do mouse, eu tenho multiplicação, subtração e soma. Eu resolvi aqui a multiplicação. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 nos deu 20. Por que é mais, professor? Menos vezes menos aqui nos deu mais. Repetiu mais 25 e repetiu mais 4. Somei tudo, deu mais 49. Questão número 3. Considere uma máquina em que você insere um número, ela o triplica, adiciona 5 ao resultado, depois que você triplica o número, vai adicionar 5 e informa na tela o valor final. Responda as perguntas. Letra A, B, C e D. Observe os comentários, pessoal. Na letra A, você vai inserir o número 20, que nem o professor está destacando aqui para vocês. Esse número, depois que você insere o 20, você triplica. Utilizem a máquina, o comando da questão. Eu fiz aqui 20 vezes 3. A esse resultado, eu somei 5. 20 vezes 3 é 60, mais 5 é 65. Na letra B, o número que foi inserido foi o número menos 5. Eu peguei e multipliquei por 3, que triplicar é multiplicar por 3, somei com 5. 5 vezes 3 aqui é 15. O 3 aqui não tem sinal, é positivo. Menos vezes mais, por isso que deu menos 15. Menos 15 mais 5 é menos 10. Até aqui, ok. Observem a letra C. Vai nos dar uma expressão algébrica. Se você inserir um número y, por exemplo, qual é o resultado da tela final? Vocês vão pegar y, multiplicar por 3 e somar com 5. Y vezes 3 é 3y, mais 5 não tem como somar. Esse daqui, galera, é o resultado final, beleza? Letra D. A letra D, galera, ela te dá a tela final e te pergunta quem é esse número que dá 32 na tela final. Aí eu coloquei esse número x aqui, ponto de interrogação. Você pega ele, multiplica por 3 e soma com 5 e dá 32. Como vocês ainda não aprenderam equação do primeiro grau, vocês irão fazer nesse exercício aqui a utilização de uma técnica. Essa técnica chama tentativa e erro, porque você vai tentar, vai errar, vai tentar, vai errar, até você acertar. Por exemplo, se você admite x é igual a 1, por exemplo, 1 vezes 3 é 3, mais 5 é 8. Ou seja, não deu 32. Aí você aumenta. Ah, e se o x for igual a 5, por exemplo? 5 vezes 3 é 15, mais 5 é 20. Assim você vai tentando. E você vai tentar até chegar no 9. Por quê, professor? 9 vezes 3 é 27. Mais 5 nos dá 32. Então, o valor desse número tem que ser 9, para que na tela final saia 32. Galera, número 4. Observe aqui com o professor que faltam apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas que eu tenho. Indicando por y o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Galera, eu tenho y figurinhas. Observe esse rascunho. O meu amigo, ele vai ter o dobro que eu tenho. Mas calma lá, não chegou ainda não. Então, o dobro seria 2y. Faltam quantas figurinhas para ele chegar nesse 2y? Faltam 2. Então, galera, faltar é negativo e 2, menos 2. Na resposta, o meu amigo tem 2 vezes y, que é o dobro que eu tenho, menos 2. Ou ainda 2y menos 2. Essa daqui é a quantidade de figurinhas que tem meu amigo. Número 5. Um triângulo é equilátero. Determine uma expressão algébrica
que indique o perímetro desse triângulo. Ô, galera, no rascunho, vocês vão colocar aqui o triângulo. Ah, tá, professor. O que o triângulo equilátero nos diz? Galera, triângulo equilátero, ele possui as medidas dos seus lados congruentes, iguais. Se esse lado aqui vale x, aqui também vale x e aqui vale x. E a resposta é essa. X mais x mais x é o cálculo do perímetro, que é a soma de todos os lados. Isso é igual a 3x. Beleza, galera? Simples assim. 1x mais 1x mais 1x é 3x, galera. Pessoal, comentário rápido aqui na questão número 6. Um fabricante de camisetas tem um custo mensal fixo de R$10.000 e por cada camiseta produzida de R$ 2,50. Letra A. Determine o custo para a empresa, sabendo que no último mês foram fabricadas 1.000 camisetas. Ô, galera, tem uma expressão algébrica que calcula o custo. E o comando deu ela, 10.000 mais 2,5x, em que x é o número de camisetas. Assim o professor fez, pegou x e chamou de 1.000, no lugar de x na expressão dada, colocou 1.000 e multiplicou. 2,5 vezes 1.000 nos dá 2.500 e por último somou. Como o professor explicou para vocês, primeiro é a multiplicação, depois a gente soma. 10.000 mais 2.500 é 12.500 de custo. Na letra B, está perguntando se teve prejuízo nesse último mês ou lucro. Ô, galera, observe com o professor o comentário. Então, galera, o valor arrecadado você calcula primeiro. Eu coloquei aqui 1.000 vezes 20. Por que eu multipliquei? Cada camisa foi vendida por R$20. Aí a gente tem o valor arrecadado, que dá 20.000. Opa, o valor arrecadado foi maior que o custo, não foi, galera? Foi. Então significa que a gente vai ter um lucro. Aí eu calculei o lucro. Aí, galera, o lucro é o valor arrecadado menos o custo. 20.000 menos 12.500, que nos deu R$7.500 de lucro para essa empresa. Número 7. Uma empresa telefônica possui um plano em que o cliente paga um valor inicial de R$ 39,90. O que lhe dá direito ao uso de 100 minutos em ligações. Se o consumidor exceder esses 100 minutos, ele deve pagar 8 centavos por minuto excedente, por minuto que passa. Por exemplo, se ele fizer 110 minutos de ligação, ele paga apenas 10 minutos excedentes. A cada minuto, 8 centavos. Os 100, galera, eles já estão inclusos nesse valor fixo de R$ 39,90. Se ele fizer 90 minutos, beleza, ele só vai pagar R$ 39,90, que é o valor fixo até 100 minutos. A letra A pediu para a gente escrever uma expressão algébrica que represente o valor a ser pago por um consumidor que excedeu os 100 minutos iniciais. Eu fiz ela de forma completa. Eu fiz para quem excedeu os 100 minutos e fiz também para quem não excede os 100 minutos. Considere x sendo os minutos de ligação. Eu fiz assim. Olha com o professor. Quando o x, que é os minutos de ligação, são excedentes, passam de 100 minutos, é maior que 100 minutos, o valor pago, galera, vai ser R$ 39,90, que são os fixos para 100 minutos, mais 8 centavos vezes a quantidade excedente. Ah, professor, como é que a gente calcula a quantidade excedente? Que nem o professor fez com vocês aqui com 110. Vai ser 110 menos o 100. 110 menos 100, isso nos dá 10 minutos excedentes. Nesse caso, galera, o x é qualquer minuto excedente, é qualquer quantidade de minutos excedentes. Por isso eu coloco x menos 100, porque o x pode ser 120, 400, 500 minutos. Aí vocês têm que fazer a continha de subtração, beleza?
E essa aqui é a expressão que o professor fez para vocês. Acredito que vocês entenderam. Complementando a resposta, o professor fez aqui quando você não utiliza minuto nenhum para ligar até 100 minutos. Ou seja, os minutos de ligação variam entre 0 e 100 minutos. Aí o valor pago é R$ 39,90. Acabou. Finish. Agora, galera, a letra B está perguntando quanto um consumidor pagará se usar 82 minutos em um mês e se usar 320 minutos. O professor fez aqui, galera, quando x, que é a quantidade de minutos, vale 82, esse 82 é menor ou igual a 100 e maior ou igual a 0, consequentemente, né? Então, no plano, você paga R$ 39,90, graças a Deus, né? Porém, se você for aquele cara que liga para a namorada, enche o saco, incomoda a pessoa e gastou 320 minutos para poder ligar durante o mês, por exemplo, você excedeu a quantidade de 100 minutos. Aí você paga esse adicional de 8 centavos por minuto excedente. Aí vocês utilizam a expressão que o professor criou na letra A. Para x maior que 100. O x é 320. Troco o x aqui do professor aqui, ó, por 320. Observem que a primeira coisa que vocês vão resolver é o parênteses. 320 menos 100 é 220. Ou seja, foram excedidos 220 minutos. Multiplica por 8 centavos. 0,08 vezes 220 nos dá R$ 17,60, soma com R$ 39,90 e você pagará na sua continha R$ 57,50. Pessoal, questão número 8, a gente tem uma sequência definida por AN, o termo que está na posição número N é igual a 2N mais 7, para N pertencente aos números naturais, diferente de 0, porque N asterisco não tem 0, determine o 10º termo. Galera, isso aqui é uma matéria que vocês aprenderão lá no ensino médio e ela é chamada de PA, progressão aritmética. Mas essa parte aqui de sequência é simples. O A1 é o termo que ocupa a primeira posição, o A2 é o termo que ocupa a segunda posição e assim por diante. Observem com o professor que N aqui determina a posição e é o mesmo N que vai vir aqui na expressão algébrica depois da igualdade. Já que a gente quer o 10º termo, olha, N é igual a 10. Então, a gente quer o A10. Qual que é o número que está na posição número 10? Esse cara aqui, galera, que o professor acabou de grifar. Então, troca N por 10. 2 vezes 10 mais 7. 2 vezes 10 é 20, mais 7 é 27. Então, esse cara aqui é o número 27. Letra B. A letra B é uma situação de pertencimento. Será que esse número 17 está nessa sequência? Será que ele é o primeiro termo? Será que ele é o segundo? Será que ele é o quinto? Então, galera, o professor fez assim, ó. O AN é igual a 17? É uma pergunta, tá bom? Será que o AN, ou seja, esse número 17 está na sequência? Então, para que posição N a gente tem o valor 17? Aí o que o professor faz? No lugar de AN, o professor colocou 17. Então ficou 2N mais 7 é igual a 17. Que número, aquele mesmo papinho da tentativa e erro, que número você coloca na posição N, que multiplica por 2, tá bom? E soma com 7 e dá 17. O professor colocou 5, N é igual a 5, pois 2 vezes 5 é 10, mais 7 é 17. Então, o A número 5, o termo da posição número 5, é o 17. Aqui, galera, é o 17. E no lugar do A10 aqui, que a gente já calculou, é o 27. Olha que facilidade! Pessoal, questão número 9 do Enem. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerantes
para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Aproximando aqui, eu trouxe aqui para vocês, aqui na questão número 9, eu trouxe aqui para vocês as figuras que a professora disponibilizou. A primeira figura, eu tenho um quadrado. A segunda figura, eu tenho 2 quadrados. A terceira figura, eu tenho 3 quadrados. E observe com o professor que cada lado das figuras representa um canudinho. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 quadrados com 7 canudinhos, aqui eu tenho 3 quadrados com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudinhos. Entenderam aí? Mas a gente quer uma expressão para determinar a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados. Então, preste atenção com o professor, que essa manha é impecável. Quero que vocês prestem atenção aqui na figura 3. É uma questão de lógica. Observem esse quadrado, que a gente tem aqui um canudo, 2 canudos, 3 canudos. O segundo quadrado, a mesma lógica. Um canudo, 2 canudos, 3 canudos. O terceiro quadrado, a mesma coisa. Um canudo, 2 canudos e 3 canudos. O que acontece? Para completar a figura, foi adicionado esse outro canudo aqui. O que isso significa? Disso, galera, a gente tirou uma lógica. Qual que é a lógica? Se a gente pegar 3 vezes a quantidade de quadrados, por que isso, professor? Um quadrado, 3 canudos. Um quadrado. 2 quadrados, nós temos 6 canudos. 2 quadrados vezes 3, 6 canudos. 3 quadrados, nós temos 9 canudos, beleza? No entanto, galera, eu tenho que somar 1 no final para fechar a figura. E essa lógica é válida aqui também. Observe com o professor. Ó, um quadrado com 3 canudos. O segundo quadrado com 3 canudos. E aqui eu fecho a figura. Beleza? Então, se eu colocar aqui Q é igual a 2 quadrados, através dessa expressão, C é igual a 3 vezes 2 mais 1, que é igual a 7 canudos, realmente. Então, galera, voltando aqui, rebobinando a fita, através dessa lógica, nós sabemos que a quantidade de canudos é 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Beleza? Prestem atenção, a lógica é do 3, 3, 3. Cada quadrado, 3 canudos, mais 1 para fechar a figura. Tirando os 1, galera, nós chegamos que o gabarito é letra B, galera. Letra B, resolução fácil para o 7º ano. E aí, pessoal, última questão da semana 2, é uma questão 10 aqui. Peço que vocês pausem o vídeo e leiam a questão. Fizeram isso, galera? Essa questão aqui fala de um forro retangular que ele tem a área total de 5 vezes 3, base vezes altura, que é igual a 15, que o professor fez aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver que a área após a lavagem, ou seja, a área após lavagem do tecido, é essa daqui, 5x vezes 3 menos y, galera. Vamos fazer essa multiplicação aqui algébrica? Observe com o professor que a gente vai fazer um chuveirinho. Vai ser 5 vezes 3, depois 5 vezes menos y. Isso vai nos dar 5 vezes 3 é 15, 5 vezes y é 5y, porém aqui é mais vezes esse menos aqui é menos. Agora, galera, vamos partir para o x aqui, ó. X vezes 3 é 3x. O x é negativo, o 3 é positivo. Menos vezes mais
é menos. X vezes y é xy. Menos vezes menos é mais. Feito isso, galera, a gente vai calcular agora a área perdida após a lavagem. Perder é negativo. A gente faz 15, que é a área total, menos quem, professor? Essa expressão aqui desenvolvida. 15 menos 5y menos 3x mais xy. O que a gente faz agora, professor? A gente vai eliminar parênteses. Ah, professor, mas não tem como fazer conta aí, não. Porque o 15 não pode subtrair por 5y. Porque são monômios diferentes. Nem o 3x aqui pode somar com xy. Então, galera, a gente faz jogo do sinal. Como assim, professor? Aqui no 15 é mais. Esse aqui é o menos. O menos, antes do parênteses, ele fala o seguinte: você tem que trocar o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Ele te obriga. 15, ó, o menos. Menos com esse mais aqui é menos 15. Troquei o sinal do 15. Menos com esse menos aqui, mais 5y. Menos com esse menos aqui é mais 3x. Menos com esse mais aqui é menos xy. Ou seja, troquei todos os sinais dentro do parênteses. Não tenho mais parênteses. Agora, nessa linha aqui, a gente vai juntar os termos semelhantes. Esses termos são os termos que possuem a mesma parte literal. Como assim, professor? O 15 é número e esse 15 é número. Vapo, vapo. 15 menos 15 é 0. Sobra quem? Sobra 5y mais 3x menos xy. E onde está o gabarito, professor? Letra E.